Olá, já alguma vez pararam para pensar no que se passa realmente na mente de um ladrão? Uma análise que encontrei explora exatamente isso. E a conclusão é, no mínimo, surpreendente. A psicologia por trás do ato de roubar, ao que parece, não se fica por um só indivíduo. Ela pode escalar, e muito, até à dimensão de um império. É precisamente essa ligação que vamos explorar aqui. Então, vamos começar com a pergunta-chave. O que é que define de facto a psicologia de quem rouba? O foco aqui não é tanto o ato em si, mas o estado mental de quem adquire a riqueza não através da criação, mas da expoliação, de tirar a outros. E a resposta, segundo a fonte que estamos a analisar, está num paradoxo que é fundamental. A riqueza é ganha, sim, mas a paz é perdida para sempre. O ladrão bem-sucedido acaba, ironicamente, a viver numa prisão psicológica que ele próprio construiu. E é esta contradição que vamos desvendar. Para começar, e para que isto seja bem claro, vamos focar-nos no indivíduo. A análise usa um arquétipo muito concreto para ilustrar as ideias. Um fazendeiro que se apropria de forma ilegal das terras e da colheita do seu vizinho. Vamos tentar perceber o que se passa na cabeça dele. Ok, o primeiro traço que se destaca na mente deste fazendeiro é uma paranoia. Uma paranoia constante da retribuição. Mas atenção, isto não é só o medo de ser apanhado pela polícia. É algo muito mais profundo, quase existencial. E o que é fascinante é ver como esta paranoia se manifesta fisicamente. A propriedade do fazendeiro, de repente, transforma-se numa fortaleza. Os muros altos, os cães de guarda, nada disto serve apenas para proteger o que ele roubou. Na verdade, são a materialização da sua prisão interior. A própria riqueza passa a ser um lembrete constante do crime, e cada estranho que passa na estrada é um potencial vingador. A paz de espírito, impossível. Mas como é que alguém consegue viver com este peso na consciência? Bom, isto leva-nos diretamente ao segundo traço psicológico, a justificação moral. Para conseguir continuar, o ladrão tem de criar uma história para si mesmo, uma narrativa que transforma o seu ato horrível em algo legítimo. O conceito-chave da psicologia aqui chama-se dissonância cognitiva. Pensem nisto. A nossa mente não aguenta o conflito de ter duas crenças opostas. Por exemplo, eu sou uma boa pessoa e, ao mesmo tempo, eu fiz algo terrível. Para resolver esta tensão, o caminho mais fácil não é devolver o que foi roubado, é alterar a percepção do ato. A fonte chama a isto desengajamento moral. No fundo, é distorcer a realidade para aliviar a culpa. E o exemplo do fazendeiro ilustra isto na perfeição. Ele convence de que o vizinho era preguiçoso ou incompetente, que, no fundo, nem sequer merecia aquela terra. Ao desumanizar a vítima, ele consegue transformar o roubo numa espécie de meritocracia perversa. Ele não se vê como um ladrão, vê-se como um executor da justiça natural. E esta história que ele conta a si mesmo é absolutamente vital para a sua sanidade. Ora, esta paranoia constante, como é de imaginar, leva inevitavelmente a um terceiro traço, a espiral de violência preventiva. Porque um crime raramente existe sozinho. A riqueza que foi roubada precisa de ser constantemente defendida, e muitas vezes isso exige força. Vamos ver como isto escala rapidamente. Começou com um simples roubo de terra e café, mas logo a seguir o fazendeiro tem de subornar as autoridades locais para que finjam que não veem nada. Depois, como a família da vítima não se cala, ele contrata capangas para os intimidar e, por fim, falsifica documentos para tentar tornar legítimo o que nunca o será. Cada novo ato de violência é uma tentativa desesperada de silenciar o eco do primeiro crime. Com tanta paranoia, mentiras e violência, qual é o resultado final na vida desta pessoa? Bem, é o último traço, a solidão da desconfiança. Porque, no fim de contas, como é que um ladrão pode confiar em alguém? O ponto crucial aqui é que ele começa a projetar a sua própria natureza predatória no mundo inteiro. Ele passa a ver toda a gente como um potencial ladrão ou traidor. As suas relações tornam-se puramente transacionais, sem qualquer confiança ou afeto verdadeiro. O resultado? Uma pessoa que pode ser rica em bens, mas que é absolutamente miserável e isolada em ligações humanas. E agora, chegamos ao ponto de viragem desta análise. Vimos estes 4 traços no indivíduo. Mas e se esta mesmíssima psicologia se aplicasse não apenas a uma pessoa, mas a nações inteiras? A um império? É isso mesmo. Entramos agora na segunda parte da análise. A fonte pega neste arquétipo do indivíduo e transpõe-no para a escala global, argumentando que a psicologia do ladrão oferece um modelo assustadoramente preciso para a dinâmica do colonialismo. E a analogia central é incrivelmente direta. A fortaleza e os cães de guarda do fazendeiro correspondem às bases militares e à espionagem do império. A forma como ele desumaniza o vizinho transforma-se na missão civilizadora. A violência local para manter o roubo escala para opressão sistémica e guerra.
E a solidão pessoal reflete-se no isolamento geopolítico. A paranoia imperial é o primeiro paralelo óbvio. O fazendeiro teme o regresso de um vizinho. O império vive com o medo constante da revolta de nações inteiras. Os muros altos do fazendeiro são, à escala global, a rede de bases militares e todo o aparato de espionagem do império. É o mesmo medo, só que numa escala imensamente maior. E como é que se justifica isto, em larga escala? Através da chamada missão civilizadora, que a fonte descreve como uma das narrativas de racionalização mais elaboradas e eficazes da história. A conquista não foi apresentada como um roubo, mas como um ato de salvação. Tal como o fazendeiro chamou ao vizinho incompetente, o Império rotulou culturas inteiras de primitivas e selvagens, precisamente para justificar a sua destruição e a apropriação dos seus recursos. E tal como aconteceu com o fazendeiro, a violência também escala. A conquista inicial exigiu uma opressão contínua para ser mantida, a supressão brutal de revoltas, a implementação de sistemas de segregação. E, segundo a fonte, esta mesma lógica continua hoje em dia, de formas neocoloniais, através de guerras por procuração, sanções económicas e exploração corporativa. Tudo justificado em nome da estabilidade. E, por fim, a solidão do hegemone. Uma potência colonial ou hegemónica vive, na prática, geopoliticamente isolada. As suas alianças são pragmáticas, baseadas em interesse, não em confiança mútua. Enfrenta, por um lado, o ressentimento dos povos que explorou e, por outro, a desconfiança dos seus rivais. A sua posição no mundo é mantida pela força, não por legitimidade ou afeto. Isto leva-nos à grande conclusão desta análise, a ideia da vitória ilusória. Porque, no final de contas, qual é o verdadeiro preço deste roubo, seja ele à escala de um indivíduo ou de um império? E a fonte deixa-nos com este pensamento final que é poderoso. O ladrão nunca vence de verdade, pois o preço da sua fortuna é a sua própria humanidade e a sua paz de espírito. No fundo, quer seja um fazendeiro entrincheirado na sua propriedade ou um império a policiar o globo, ambos estão condenados a viver como fugitivos da sua própria consciência, numa vitória que, na verdade, nunca lhes trará paz.